Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. E hoje eu queria dar uma continuidade naquela análise. Dessa vez eu vou trabalhar um ponto específico que passou batido para mim, né, naquela primeira análise que eu fiz do podcast aí do Vilela, no qual foi o Júnior e o Ricardo Tomé. Eu dei minha análise, alguns de vocês concordaram, outros discordaram e tudo bem. Tá? Acho que é até muito positivo da parte aqui da minha comunidade as pessoas discordarem. Eu acho que não é para vocês concordarem com tudo que eu digo, e eu também não tenho que ceder ao que vocês dizem só para mantê-los aí presentes aqui no meu canal, né? Eu acho que a gente tem que conviver com essas divergências, e essas divergências são importantes para que a gente analise e encontre um caminho do meio, tá? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. O meio talvez seja aí a medida correta, tá? Então veja, eu vou trabalhar uma parte bem básica aqui, que é a parte em que o Vilela pergunta o que é Red Pill. Veja, se você vai participar de um podcast desse, que você já sabe que é uma furada, você já sabe que a galera tá querendo te fuder ali, tá? Querendo pegar um mole teu para te cancelar, querendo pegar um mole teu para te processar, você tem que ser claro e objetivo. Na verdade, em todos os campos da nossa vida, a clareza e a objetividade são muito valorizadas, principalmente hoje, por conta da gente viver nesse mundo que todo mundo tem pressa e ninguém tem muita paciência para parar e pensar sobre o que você está falando. E aí eu digo o seguinte: não é que eu ache que você não deva parar para pensar. Não acho também que pensamentos, desenvolvimentos mais complexos sejam ruins. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que quando você vai para um programa igual o do Vilela, você sabe que a maioria que está ali é gado, inclusive o próprio Vilela, tá? Meio mangina, e que você vai estar falando para a maioria das pessoas que são burras. E normal, tudo bem. Ninguém é obrigado a ser gênio e ninguém é obrigado a se esforçar para entender o que você está querendo passar. Como aqui no canal, eu não sou obrigado, ou melhor, vocês não são obrigados a ficarem refletindo sobre o que eu estou falando. Quem sou eu, né? Quem sou eu para exigir a atenção de vocês? Mas se você quer realmente ter uma opinião sincera sobre o que eu falo, analisar aqui os meus pensamentos, então aí sim você vai ter que parar e pensar para fazer sua crítica, analisar se você é honesto. Se você não é honesto, você vai fazer uma análise bem superficial e vai me xingar, vai fazer shame, essas coisas assim. Então, assim, eu acredito que para um programa como o do Vilela é necessário, sim, uma objetividade e clareza, porque você vai estar falando com a maioria das pessoas que são burras, tá? E tudo bem, afinal de contas, nós sabemos aí que a maioria da população é analfabeta funcional. Isso aí tem pesquisas aí que comprovam isso. Então a maior parte da população é analfabeta funcional. Sabe assinar o nome, sabe ler, mas se você pergunta, tá, o que você leu? A pessoa não sabe dizer. E eu vejo isso todo dia no meu trabalho, principalmente a galera mais jovem. Então vamos ver aqui qual é a resposta do Tomé e do Júnior sobre o que é Red Pill. Quem quer começar, mas que a gente tentasse definir primeiro, né, o que é Red Pill. Acho que vocês primeiro, porque a gente já fez um episódio sobre Red Pill aqui, e o pessoal, mas vocês não sabem o que é Red Pill, e ficou nesse negócio, o que é Red Pill, Blue Pill, Green Pill, MGTOW. Então se vocês pudessem, Júnior e Ricardo, falem. Acho que agora a gente precisa marcar tempo, porque é uma coisa mais livre de conceitos. Tá. O que é o movimento Red Pill, MGTOW? Vocês se consideram o quê? Quando surge isso? Fique à vontade, depois a gente fala a mesma coisa do feminismo. Bem, antes de tudo, é importante entender, se a gente tentar pegar a ideia da origem do termo, vem inclusive antes da ideia bem divulgada já do filme Matrix. Porque as atuais irmãs Wachowski, elas se basearam numa... Vocês estão ligados aí que ele fala irmãs porque os caras mudaram de gênero, né? Então os produtores do filme Matrix, eles mudaram, eles agora são mulheres. Então assim, eu entendo o Ricardo
começar a falar e tentar explicar, mas assim, todo mundo já sabe o que é Matrix, todo mundo sabe, pílula vermelha, azul e tal, se você toma vermelha, você acorda, e se você fica com azul, você tá ali, né, na mentira, assim, ele poderia ter sido mais objetivo, mas vamos lá. A filosofia de um livro chamado Simulando Simulacros, de um autor chamado... Também esqueci agora o nome dele. Esqueci o nome do... Mas esse autor agora é muito conhecido na área de comunicação, jornalismo. O Lênin vem pra gente, propaganda. Aqui, o Paquito, eles vêm pra gente. Sim, tá. E esse autor, ele acabou dando a ideia de que nós estamos em um tipo de... A gente percebe a diferença, né? Não que eu seja capaz disso, mas eu sou um bom apreciador de pessoas inteligentes, de debates inteligentes. Você pega ali o velho lá, o Olavo, que era uma máquina de citação de livros, né? E você vê os debatedores, porque veja, o Júnior e o Tomé, eles vivem nessa porra, né? Eles vivem nessa porra de Red Pill, então eles tinham que estar com tudo na ponta da língua, né? Então um velho com mais de 60 anos lá, e era uma máquina de falar livro tal, autor tal, isso. E aí você vê a qualidade dos debates. E assim, é até admirável por parte do Ricardo e do Júnior, eles têm o hábito, sim, de citar livros. Não sei se realmente eles leram os livros, enfim, se é para utilizar argumentos de autoridade, mas eu acho bacana trazer livros, né? Trazer livros. Quem faz muito também é o Renato Amoedo, lá, o bitcoinheiro, ele também fala muito assim de livro tal, artigo tal. Eu acho importante a gente ter esse embasamento, tá? É importante para o debate, mas você vê que os caras, eles vão citar, mas eles se atrapalham citar o nome dos livros, citar os autores e tal. Então você vê a queda de qualidade do debate, tá? Então se você vai para um debate, você tem que estar com tudo na ponta da língua, tem que estar afiado. Universo social onde há espelhos daquilo que é verdadeiro. Então estamos interagindo com coisas que não são exatamente o real ponto da realidade. Coisa. Exato, estamos só reagindo a estímulos e tudo mais. E as irmãs Wachowski quiseram fazer uma homenagem a esse escritor e, portanto, acabou usando como base boa parte dessa ideia do autor para basear o filme. Sim. Só que nessa homenagem eles usaram então a ideia da pílula azul e da pílula vermelha no filme. E na hora de mostrar, o mais curioso é que eu acho que eu jurava que o Tomé ia falar sobre Platão, a Caverna do Platão, que eu acho que é muito mais didático na hora de citar. Eu acho que a referência do filme Matrix está muito mais ligada a Platão do que esse autor que eles citaram aí, né? Ele não vai falar sobre isso. Achei estranho isso, até porque eu acredito que o Ricardo é professor de filosofia, se eu não me engano, ou ele tem formação em filosofia, mas ele não fala de Platão. Deveria ter falado. Acho que as pessoas iriam entender melhor, porque a galera entende melhor aquela alegoria lá da caverna. Tá aqui a obra, homenageamos o senhor, inclusive, e ele chega, não, mas eu não gostei disso aí. Porque sério? Exatamente. Ele não gostou... que colasse nele essa definição. Essa ideia, porque ele achou que a pílula azul e vermelha seria simplista demais, porque ele está querendo passar no livro dele. Como se houvesse uma bipolaridade entre verdade e mentira. Entendi. Ele não gostou disso, ele queria algo mais complexo no livro dele. Então ele não aprovou muito essa ideia. Baudrillard, o nome do Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, exatamente. E nesse ponto, o que foi adotado dentro da ideia de Red Pill? O Neo, né, protagonista, ele é... Cara, com certeza nesse tempo, a galera que está assistindo o podcast, mais de 90% já se perdeu, já não sabe nem qual foi a pergunta que foi feita pelo Vilela. Vocês estão entendendo que há uma necessidade de ser objetivo, porque se você vai para o mainstream, você vai falar com pessoas ignorantes, pessoas preguiçosas, pessoas burras. Então você tem que ser pum. É isso. No máximo 15 palavras para explicar o que é Red Pill. Despertado por Morpheus, né, aquela entidade dos sonhos e tal, e ele, você pode escolher a pílula azul e continuar na realidade que você tá, que é essa realidade simulada. De mentira. Exato, controlada pelas máquinas. E a pílula vermelha, que é despertar, inclusive fazendo ligações com o filme, ou com a obra, né, original, Alice nos Países das Maravilhas, né, da toca do coelho, de ir para um outro mundo e entender como as coisas funcionam em outra dimensão. Aí tá. Só que nesse ponto aí,
nessa pequena historinha aí, ele então escolhe a Pílula Vermelha, não tem filme, né? E aí ele segue por isso aí. E ele fala que depois que você escolheu a Pílula Vermelha, não tem como voltar atrás. Depois Não que tem você como descobrir a voltar verdade, atrás. não tem como você querer ser enganado depois de novo. Né? Exato. Só que na visão da Wachowski, a crítica do autor, né, Baudrillard, sobre esse filme, é que ficou mais parecido com a Caverna do Platão, aquele mito, do que com a realidade que o autor quis passar. A ideia de que você está numa caverna e tem várias sombras, né, na parede, né? Uma dessas pessoas consegue escapar, vai pra fora, vê o mundo Exato. real, Isso, exatamente. volta, Contar pras conta pra pessoas aquelas lá pessoas dentro. e é morto porque elas Eles não preferiam acreditam, acreditar nas sombras do que a realidade do mundo colorido e tridimensional. Exatamente, né? Então, O Vilela é chato porque, tipo assim, ele quer mostrar que ele sabe também, mas eu acho que num podcast como o dele, ele tem que se apagar. Ele tem que ser um mediador, quem tem que brilhar são os convidados, né? Mas ele quer mostrar que ele sabe também. Mas, enfim, viram aí a questão, né? Do filme Matrix está muito mais ligado a Platão do que propriamente ao autor que ele citou ali e tal. Então agora fez mais sentido o porquê o Tomé ele citou ali, mas é o que eu falei, objetividade, sabe? Tipo, ó, no filme Matrix você tem lá oferecido a você uma pílula vermelha e uma azul. Se você toma a vermelha, você desperta para a realidade, você vê as coisas como são, a azul você vive na mentira. Na Red Pill, né, a gente faz uma analogia a isso, né, do filme. Então você pode ter a opção de continuar sendo um gado, percebendo que nós vivemos aí não percebendo que nós vivemos numa sociedade ginocêntrica em que as mulheres são privilegiadas e os homens, apesar de contribuírem mais, são os mais prejudicados. Ou você pode tomar a Red Pill e acordar para a realidade, né, e não aceitar mais esse tipo de manipulação, não aceitar mais viver de acordo com essas regras que favorecem as mulheres e pensar em saídas de como você sobreviver no mundo em que as mulheres são privilegiadas e os homens não são só privilegiados, eles são prejudicados por leis cada vez mais rigorosas, né, no tratamento com os homens. Ponto final. Sabe? Uma coisa nesse tipo assim. Talvez eu não seja tão bom nesse nível, e por isso também nem aceitaria participar de um debate como esse, porque não estaria preparado, mas eu acho que deveria ser algo nesse tipo, seria muito mais didático, né? Seria muito mais objetivo. E principalmente também, que até agora ele não falou, Rollo Tomassi, né? Não tem como falar do Red Pill para, né, a machosfera, né, para o pessoal aí envolvido com o desenvolvimento da masculinidade, né, sem falar de Rollo Tomassi, né? Tem um outro cara lá que também, antes do Rollo Tomassi, ele tratava dessas questões de relacionamento também, mas acho que o Rollo Tomassi não pode faltar nessa explicação aí do que é Red Pill. Essa coisa acabou ficando por aí e acabou Onde entra o Campari nessa história? Pois é, né? Aí, em 2007, vem o primeiro artigo com o nome Red Pill. Tá. Que falava... Foi capturado dessa simbologia para um artigo falando sobre a Red Pill da política. Ah, é? Por quê? Sim, começa com a política. Por quê? A Red Pill é a ideia de você chegar à verdade por um outro ângulo. Entendi. Um objeto por um outro ângulo. E esse artigo falava sobre a briga política dos democratas e republicanos na América e que nada daquela democracia ali era uma verdade. Que havia coisas por trás dos mecanismos. E esse, em 2007, foi o primeiro artigo que foi publicado falando sobre Red Pill. Daí dá a entender, então, que a Red Pill, há várias Red Pills, vai depender do tema. É algo. Tá vendo? Aí ele vai falar de há várias Red Pills. Cara, se perdeu, foda-se política. Veja, já era. A questão não é política, a questão aqui, a questão da Red Pill que nos interessa e que levou eles a serem convidados a esse programa, foi a questão da Red Pill que a gente utiliza para relações interpessoais, ou seja, relação entre homem e mulheres. Então, cara, foda-se política, tá? Foda-se política. Não deveria ter citado esse artigo da política, deveria ter ido direto ao ponto, tá?
algo bem livre em que a questão, a depender do assunto que você está querendo tratar. Então a Red Pill da economia, a Red Pill do mercado financeiro, a Red Pill da geopolítica, entende? É chegar à verdade por trás de algum fato, ou mostrar um outro ponto de vista não tão divulgado assim. Só que aí, chegou lá para 2008, 2009, nos fóruns do Reddit, lá fora, na rede social, homens começaram a pegar, então qual é a real, né, a realidade sobre os relacionamentos? E aí é a vertente aí que ficou mais popular da ideia de por quê? Os relacionamentos, né, é a dor do coração, né? Todo mundo aí passa por uma questão amorosa na vida e tudo mais, e acaba então que é aquela que mais populariza. Como então lidar com as minhas relações amorosas? Como lidar com a dinâmica homem e mulher na sociedade? Então vários fóruns começaram a discutir isso, né, online, tratando desse tema, né, sobre a verdadeira natureza dos sexos. E aí que tá, a Red Pill dos relacionamentos, né, conceitualizando para relacionamentos, temos tendências, né, baseados na psicologia evolutiva dos sexos, que nem sempre a sociedade consegue suplantar, colocar por cima, né? E, enfim, somos seres que, acima de tudo, também somos animais. E a Red Pill considera, as ideias da Red Pill consideram essa natureza mais do que a maioria das outras visões de mundo, entendendo que nem tudo aquilo que amortece nossos instintos, de fato, os suprime. E aí, claro, né, entra então a ideia de que a Red Pill é uma forma de analisar a natureza dos sexos baseado nessa dinâmica entre homem e mulher, considerando essa dinâmica. Daí entra vários termos como, enfim, que vamos falar ao longo do tempo aqui, como VSM, por exemplo, o valor do homem e da mulher ao longo do tempo, quem perde, o que ganha e tudo mais, porque tem essa visão da psicologia evolutiva dos sexos. Não que seja só isso, mas eles consideram isso como um ponto. Tá muito extensa a explicação, assim, muito longa. Esse tipo de explicação do Ricardo aí só pega a galera que realmente está interessada. Percebam que a maioria das pessoas que estão aí assistindo e estavam lá na live e tal, odeiam a Red Pill, são feministas ou feministas, são pessoas gados e tal. Então tinha que ser mais objetivo. Esse tipo de explicação fica muito longa e a galera se perde. A galera é burra, gente. A galera é burra, pelo amor de Deus. Ponto VSM, valor sexual de mercado. Tá. Quero complementar que vou trazer alguns exemplos do que o Ricardo trouxe. Eu não entendi porque que ele chegou como é que ele chegou aí a VSM? Não era pra entrar agora. Agora não era a hora. E é isso que eu fiquei um pouco puto aí no podcast, porque na hora que era para falar de VSM eles não falaram abertamente, não explicaram adequadamente e nem falaram que, por exemplo, quando a loura aí pergunta, né, se ela tem um VSM mais baixo por ter mais de 40 anos, ele deveria ter falado que sim, só que eles ficaram com o cu na mão, né? Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para dizer, tá? Eles deveriam ter sido mais objetivos. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos de parte, porque não dá para analisar tudo de uma vez, tá? Não dá para analisar tudo de uma vez. E nem tem um objetivo de analisar todo o podcast. Mas eu achei essa questão de conceitos e definições, né? Eu vou pegar sim para analisar. Quando eu tiver mais tempo eu vou pegando aí aos poucos. E eu acho que a primeira pergunta e essencial, e já fica de dica aí para quem for debater ou para quem se identifica com a Red, saiba definir de maneira objetiva o que é a Red Pill. Pelo menos para a machosfera aí, para a galera que se identifica com a comunidade. Tem que saber o que é, tem que saber explicar. Tem que saber explicar para uma pessoa leiga. Sem muitas delongas, sem muita literatura, sem muita filosofia. Seja objetivo. Você está falando para o gado, tá? E outra coisa, assim, uma coisa que eu fiquei pensando, porque uma galera comentou, né, que discordava de mim e tal, não sei o que, e uma coisa que eu fiquei pensando, e realmente eu tenho que concordar com a galera que discordou de mim lá na minha opinião sobre o debate.
Porque por que eu tenho que concordar, né? Enfim, que eu falei assim, que eles tiveram um bom comportamento e tal, mas veja, a Red Pill é uma realidade difícil de engolir. Então, para alguns impossível. Então, assim, se você não for com uma postura de realmente ser intancável, intragável, amargo, você está descaracterizando o que é a verdadeira Red Pill. E aí você está tentando gourmetizar, você está tentando dar um ar de que a Red é mais fofinha para ser mais bem aceita. Mas veja, a Red Pill não está relacionada a você se disfarçar de mais fofinho para agradar a ninguém. A Red Pill não tem essa finalidade. Tanto que você tem aqueles estágios, né? Tem a rage, né? Então tem a depressão, tem tudo. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse estágio depois que você toma a pílula. E ela é para ser mesmo indigesta, ela é para ser amarga, é para ser difícil. Você vai ter que passar por essas fases. Fatalmente você vai ter que passar por essas fases. Então, se você começa a tornar a Red Pill mais fofinha para agradar as colheres e agradar o gado, isso não é Red Pill. Percebe? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Até a próxima, um forte abraço. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar aí o sininho para que toda vez que eu poste alguma coisa você seja avisado. Forte abraço, fui!